Vamos então ver a tarefa número 4, relativa à mediatriz de um segmento de reta. Neste caso vamos analisar as propriedades e construção geométrica de uma mediatriz. O enunciado diz-nos assim: reta perpendicular a um segmento de reta no seu ponto médio, marcar no teu caderno um ponto A e depois um ponto M, constrói e designa por B a imagem de A com o centro de reflexão em M, e depois desenhar o segmento de reta AB. A partir daqui traçar, fazer a construção geométrica da mediatriz e responder estas questões. Vamos ver desde o início e responder a cada uma das perguntas. Portanto, no GeoGebra vamos ver depois no final dinamicamente, mas vemos agora a estática, a visualização estática dos ecrãs. A mediatriz de um segmento, marca-se o ponto A, depois marca-se um ponto M distinto do A, faz-se a reflexão central do ponto A com centro em M, neste caso traça-se a semirreta AM. Nesta semirreta AM marca-se o ponto B, que é a imagem de A, de tal modo que a distância AM seja igual à distância MB, ou seja, o ponto M seja o ponto médio do segmento de reta AB. Temos o segmento de reta AB traçado e, portanto, agora, a partir de agora vamos fazer a construção da mediatriz. Com a ponta do metal, a ponta seca do compasso no ponto A, com uma abertura maior do que metade da distância AB, tem que ser maior que a metade da distância AB, e vamos ver depois porquê. Porque se for menor, depois as circunferências não se interceptam. Marca-se um arco de circunferência, ou uma circunferência, de centro A e com um determinado raio. Depois, posicionando a ponta seca do compasso no ponto B, mantendo a mesma abertura, traçamos a outra circunferência ou um arco de circunferência. Basta um arco que intersecte aqui estes dois, de modo a permitir fazer a interseção dos pontos, é suficiente. De qualquer modo, aqui no GeoGebra fizemos a circunferência completa. Portanto, traçado as circunferências, marcam-se os pontos de interseção, porque é o ponto C e o ponto D. A partir do ponto C e ponto D definimos uma reta definida por dois pontos. Esta reta é, no fundo, a mediatriz do segmento AB. Interseta o segmento no ponto médio e no ponto M, como vemos. A construção, em termos do ponto E, marcamos um ponto E pertencente à mediatriz, não é? E o que é que nós verificamos? Verificamos que o segmento de reta AM é igual ao segmento de reta MB, né? Tem o mesmo comprimento. Porquê? Porque o ponto M é o ponto médio. Então, se nós olharmos para estes comprimentos, verificamos que este comprimento AM é igual ao comprimento MB. Este comprimento ME é o mesmo nos dois triângulos que nós estamos a visualizar. Nós aqui podemos visualizar dois triângulos, o triângulo AME e BME, não é? E definindo estes triângulos, nós verificamos que estes dois triângulos retângulos são iguais. São iguais porquê? Porque têm os três lados iguais. Este lado é igual a este lado é comum e este lado é igual a este. Porque a distância é a mesma. A distância do ponto B ao ponto A é a mesma coisa que a distância do ponto B ao ponto B. Isto é, o ponto B é aqui distante dos pontos A e B. Não só o ponto E, mas todos os pontos da mediatriz. Esta é uma das propriedades da mediatriz. Depois vamos ver isto dinamicamente mais à frente. Portanto, pelo critério LLL, chegamos à conclusão que os dois triângulos retângulos são iguais, não é? De qualquer modo, também podemos verificar que estes dois ângulos aqui são iguais, e são iguais a 90 graus. São iguais a 90 graus porquê? São iguais porquê? Porque em triângulos iguais, a lados iguais, que aos lados é o lado AE e o lado BE, opõem-se ângulos iguais. Portanto, este ângulo é igual a este, porque estes lados também são iguais. Ora, se a soma destes se estes dois ângulos são iguais, e se a soma deles é 180 graus, não é? Portanto, esta parte mais esta parte dá 180, então não há dúvida que metade de 180 é 90, portanto, os dois ângulos são retos. Portanto, está aqui demonstrado, mas depois vemos mais em pormenor isto. A mediatriz do segmento de reta tem duas propriedades. Portanto, é uma reta perpendicular ao segmento e interseta no seu ponto médio. São estas duas propriedades. Respondendo à primeira questão, diz assim: provar que os ângulos convexos AME e BME são retos. Portanto, temos que provar isto. Portanto, quais são os dados de partida? Os dados de partida nós sabemos que
o ponto E pertence à mediatriz, né? Isto é um dado do problema, ou seja, a mediatriz do segmento AB. E pelas propriedades da mediatriz, esta reta é uma reta perpendicular à reta AB, né? E que interseta no seu ponto médio. Sendo assim, o ângulo EMA é igual a 90 graus, ou o outro, o BME é 90 graus. Mas como o ângulo ME e o ângulo MA e o ângulo MB são ângulos adjacentes e suplementares, né? Portanto, isto é, a soma deles é igual a 180 graus, então substituído, se um é igual ao outro, podemos ter EMA mais EMA é igual a 180, portanto 2EMA é igual a 180, ou seja, EMA é igual a 180 dividido por 2 é igual a 90, não é? Portanto, se a soma destes dois ângulos é 90 graus e são iguais, não há dúvida que a amplitude de cada um deles é igual a 90 graus. A linha 2 pede-nos para demonstrar que o triângulo AME é igual ao triângulo BME. Portanto, estes dois retângulos são iguais. Partindo da mesma definição, isto é, sabendo que o E pertence à mediatriz, né? Portanto, esta é uma reta perpendicular e que interseta no ponto médio. Então, o EM é um lado comum aos dois triângulos retângulos, não é? Ao triângulo AME ao triângulo BME. Por outro lado, o EA e o EB são iguais, porque já sabemos que, por definição de mediatriz, os pontos da mediatriz estão aqui distantes dos extremos. Então, neste caso, o EA é igual ao EB. E, finalmente, o AM é igual ao MB, porque o M é o ponto médio. Então, nós, neste caso, temos dois triângulos que são iguais pelo critério LLL, não é? Pelo critério LLL, verificamos, sabendo que este lado é igual àquele, este lado é comum e este lado é igual ao outro, né? Porque as distâncias são iguais, então os dois triângulos retângulos são iguais. À linha 3, se o ponto E pertence à mediatriz, então, as distâncias EA e EB são iguais. Como é que vamos demonstrar isto? Partindo sempre do pressuposto que neste caso, E pertence à mediatriz. Sabemos que a mediatriz é perpendicular ao segmento de reta AB e que interseta no seu ponto médio. Portanto, EM é um lado comum dos dois triângulos que nós já vimos, AME e BME, não é? E também sabemos que estes dois ângulos aqui são retângulos e são iguais. Isto é, o triângulo, a amplitude do triângulo EMA e EMB é igual a 90 graus. Também sabemos, dado que o ponto M é o ponto médio, que o AM é igual a MB, comprimento. Portanto, então, pelo critério LAL, né, nós chegamos à conclusão, se temos deste lado, é comum aos dois triângulos. Se este lado é igual a este, e se o ângulo formado entre eles é igual, então significa que estes dois triângulos são semelhantes, são iguais. Então, sendo iguais, em triângulos iguais, a ângulos iguais, opõem-se lados iguais. Portanto, se o ângulo aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, então os lados que se opõem são iguais. Isto é, o lado AE é igual ao lado BE. Está demonstrado. Finalmente, vamos ver aqui umas notas sobre a mediatriz. Portanto, a mediatriz é uma reta, não é um segmento de reta, é uma reta. A mediatriz é um lugar geométrico, ou seja, um conjunto de pontos pontos do plano que são equidistantes de dois pontos distintos. Portanto, não apenas dos extremos de um segmento. Não é? Vamos já ver porquê. É possível definir uma mediatriz relativamente a dois pontos específicos de uma reta. Cá está. Se nós tivermos uma reta e se marcamos dois pontos, podemos definir a mediatriz relativamente a esses dois pontos. Portanto, não são pontos apenas dos extremos de um segmento. Podem ser dois pontos de uma reta. Desde que nós queiramos calcular essa mediatriz. O ponto de interseção da mediatriz com o segmento de reta é o ponto médio do segmento de reta definido pelos dois extremos, como já vimos. A mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento de reta, cujas extremidades são os seus dois pontos extremos. Já vimos isto. E, finalmente, dois pontos coincidentes não definem uma mediatriz, como é evidente. Dois pontos coincidentes não definem também uma reta. Dois pontos coincidentes é equivalente a um ponto. Definem infinitas retas, não é? Portanto, não é possível definir uma mediatriz porque dois pontos coincidentes não definem um segmento de reta.
Vamos então ver este problema no GeoGebra dinamicamente e vamos compreender melhor estas noções. Vamos ver então no GeoGebra dinamicamente a construção da mediatriz. Portanto, marca-se um ponto M, não é? Traça-se a semirreta AM para marcar a imagem do ponto A nesta semirreta, igual ao ponto B. Traça-se o segmento reta. Depois, com o centro em A, traça-se uma circunferência de raio superior à metade desta distância AB, não é assim? E porquê? Vamos já ver porquê. E depois traçamos a outra. Repara, este raio, podemos fazer variar aqui o raio. Se diminuirmos o raio, se for menos de metade, elas não se interceptam. Portanto, não é possível definir mediatriz. Por isso é que tem que ser maior que a metade, não é? E vamos já ver mais à frente, eu volto aqui. Ponto 7, marca-se os pontos de interseção. Pronto, é aqui que nós vemos. Se voltarmos atrás, há um ponto, quando os raios forem iguais, que o ponto de interseção é só um ponto. Aqui não se consegue definir uma mediatriz, porque um ponto não define uma reta. Define uma reta perpendicular, mas não define apenas uma reta. Não é? Enquanto, e se for menor, nem sequer se interceptam. Portanto, por isso é que tem que ser maior que a metade. Não é? Porque é para aparecer estes dois pontos. Definido o raio, portanto, do compasso, traça-se a mediatriz. Se marcarmos um ponto E nesta semirreta e fizermos variar a sua posição, o que é que acontece? Definido um ponto E que pode variar, pode percorrer a mediatriz, é possível verificar que estes três pontos definem dois triângulos congruentes, não é? Dois triângulos retângulos iguais, AME e BME, não é? Como já vimos. E fazendo variar este ponto, estes triângulos mantêm-se sempre congruentes, qualquer que seja a posição do ponto E. Por isso é que a distância do ponto E aos extremos é sempre igual. Portanto, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância aos extremos são iguais. Isto é, esta distância daqui a aqui e esta distância daqui a aqui são iguais. Não é? Porquê? Porque temos sempre triângulos iguais. Finalmente, concluindo, sabemos então que a mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento AB que intercepta no ponto médio e que faz um ângulo de 90 graus. Portanto, é importante saber isso. Porque podia ser uma reta perpendicular ao segmento AB, mas não passando pelo ponto médio. Podia ser uma reta paralela que passasse, por exemplo, por este ponto. E então isso já não era uma mediatriz, porque não intercepta o ponto médio.